Olá, tudo bem? Na aula de hoje, estudaremos regra de 3 simples. A regra de 3 simples é uma forma prática para resolver problemas que envolvem 4 valores, dos quais conhecemos apenas 3. E também, uma grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Precisamos desta informação para resolver os problemas a seguir. Temos 4 passos importantes para poder resolver um problema através da regra de 3. Primeiro passo: construir uma tabela agrupando as grandezas de mesma espécie em colunas. Teremos uma tabela com 2 colunas para separar as grandezas. Segundo passo: verificar se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Veremos isso no decorrer da resolução. Terceiro passo: montar a proporção. E quarto passo: resolver a equação. Então, vamos à resolução de problemas. Primeiro problema: uma doceira consegue fazer 10 brigadeiros em 12 minutos. Quanto tempo ela gastará para fazer 25 brigadeiros? Faremos, então, a tabela separando brigadeiros e tempo, que são as minhas 2 grandezas representadas no problema. 10 brigadeiros, 12 minutos. 25 brigadeiros serão feitos em quanto tempo? Então, na coluna do tempo, eu coloco o valor x, porque eu preciso saber quanto tempo ela levará para fazer 25 brigadeiros. Precisamos saber se essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Quando a quantidade de brigadeiros aumenta e o tempo também, nós dizemos que as grandezas são diretamente proporcionais. O mesmo acontece se eu olhar ao contrário. Diminuindo a quantidade de brigadeiros, também diminui o tempo. Continuam sendo grandezas diretamente proporcionais. Próximo passo: montar a proporção. 10 sobre 25 é igual a 12 sobre x. Multiplico em cruz. Então, faremos 10 vezes x igual a 25 vezes 12. Resolvendo a multiplicação, então, 10 vezes x é igual a 300. Se o 10 aqui multiplica o x, ele aparece no segundo membro, dividindo. Então, meu x será 300 dividido por 10, ou seja, meu x vale 30. Isso quer dizer o quê? Que a doceira gastará 30 minutos para fazer 25 brigadeiros. Próximo problema. Um abrigo para animais possuía 20 cães e sempre gastava cerca de 8 kg de ração diariamente para alimentá-los. 3 desses cães foram adotados. Qual agora o gasto diário com ração para alimentar os cães que ainda se encontram no abrigo? Veja aqui a paçoca e aqui o chocolate. Então, nós temos 2 grandezas: a quantidade de cães e a quantidade de ração. Vamos montar, então, a tabela. Então, cães e quilograma de ração. Para 20 cães, o abrigo gastava 8 kg de ração. Então, aqui, 20 cães, 8 kg de ração. Só que 3 desses cães foram adotados, então não temos mais 20 cães, temos 17. 17 cães seriam alimentados com x quilograma de ração. E agora precisamos determinar se essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Vamos analisar. Com 20 cães, eram gastos 8 kg de ração. Diminuindo a quantidade de cães, o que acontece com a quantidade de ração gasta? Também diminui. Então, diminuindo a quantidade de cães, diminui a quantidade de ração a ser gasta. Então, são grandezas diretamente proporcionais também. Montamos a proporção. 20 sobre 17 é igual a 8
sobre x. Precisamos multiplicar em cruz. Então, vai ser 20 vezes x igual a 17 vezes 8. 20 vezes x é igual a 136. O 20 está aqui multiplicando, aparecerá no segundo membro dividindo. Então, x é igual a 136 sobre 20. Quando vamos fazer essa divisão, não temos um número inteiro. Então, aqui coloco a divisão. O quociente é um número decimal. Então, 136 dividido por 20 é 6,8. O gasto diário com a ração será de 6,8 kg, ou seja, 6 kg e 800 gramas. E o último problema. Um avião com velocidade média de 470 km por hora leva 8 horas para chegar a seu destino. Com qual velocidade média esse avião deveria voar para que conseguisse chegar ao mesmo destino em 10 horas? Lembrando que o início da resolução é feito através de uma tabela. Quais são as grandezas? Velocidade média e o tempo. Então, o avião, viajando a 470 km por hora, gasta 8 horas na viagem. Então, aqui na tabela, 470 km por hora e o tempo, 8 horas. Agora, essa viagem, ela levará 10 horas. A mesma viagem, ou seja, o mesmo destino. Só que a velocidade média agora vai mudar. Então, tempo, 10 horas, e a velocidade média eu preciso encontrar, chamo de x. Precisamos ver se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Se a velocidade do avião é 470 km por hora, ele gastou 8 horas para chegar. O que acontece se ele demorar mais para chegar? É porque ele andou devagar. Então, se o tempo gasto na viagem aumenta, é porque o avião andou numa velocidade menor. O avião, andando numa velocidade maior, gasta um tempo menor. E andando numa velocidade menor, gasta um tempo maior. Isso significa que as grandezas são inversamente proporcionais. Quando vamos montar a proporção, precisamos inverter os valores de uma das grandezas, ou da velocidade, no caso, ou do tempo. Eu vou inverter o tempo. Então, nós temos 470 sobre x, 10 sobre 8. Agora, resolveremos normalmente. Multiplico em cruz. 10 vezes x é igual a 470 vezes 8. 10 vezes x é igual a 3.760. O 10 que multiplicava agora aparece dividindo. Então, x é igual a 3.760 sobre 10 e o x é igual a 376. Vamos analisar o resultado. Velocidade média, 470 km por hora. O avião levou 8 horas para chegar ao destino. Então, se a velocidade média dele diminuir para 376 km por hora, ele levará mais tempo para chegar, ou seja, 10 horas. Então, o avião deveria voar com velocidade média de 376 km por hora. Como podemos proceder para começar a resolução de um problema através da regra de 3, que são exatamente os 4 passos importantes vistos no início da aula. Espero que você tenha entendido e gostado da aula. Até a próxima!